Então o anjo explica, né, até no versículo 25, o que vai acontecer. Ele explica a visão que Daniel teve, porém ele não explica a visão das 2.300 tardes e manhã, né? Porque essa visão ela ocorreu na época antes do Messias ainda, né? No final dos reinos da Grécia. Foi na época de Antíoco Epifanes, né? O Epifânio, reino dos Seleucas. Um dos reis do norte, ele, né? Segundo a escritura. E o que acontece? Ele sacrificou porco no altar. Então ele fez abominação, né? Para o povo de Israel. Ele levantou uma estátua de Júpiter no Santo dos Santos. E essa estátua ficou lá até a purificação e a dedicação do templo, né? A purificação do templo. E o que acontece? Ele não explicou essa parte das 2.300 tardes e manhã, porém no versículo 26, aí ele fala, né, para Daniel. E a visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, encerra a visão porque ela se refere a dias muito distantes. Né? Diferentemente de algumas citações, não diz que é para o final dos tempos ou para o tempo da ira. Né? Ele diz aqui que é para dias muito distantes. Então, vamos dar uma lida na parte que o anjo não explica para Daniel e que Daniel provavelmente entendeu, porque nem mais para frente ele questiona quanto a isso, né? Então ele entendeu bem o que essa visão que ele teve, né? O que significava. Então, ainda de um deles, no versículo 9, ainda de um deles saiu um chifre pequeno, ou seja, originário lá do finalzinho do reino da Grécia, né? O qual cresceu muito para o sul e para o oriente, e para a terra formosa. E se engrandeceu até o exército do céu. Lançou por terra algumas das estrelas desse exército e a pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. E o exército lhe foi entregue juntamente com o holocausto contínuo. Por causa da transgressão, lançou a verdade por terra e fez o que era do seu agrado, e prosperou. Depois ouvi um santo que falava e disse a outro santo, aquele que falava: até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? E ele me respondeu: até 2.300 tardes e manhã, então o santuário será purificado. Ou seja, essa abominação, transgressão assoladora, com questão, né, do sacrifício do porco no altar. Porque isso você imagina, né? Para a religião aí do povo de Israel, o que não significou isso naquela época, né? Agora sim, a gente já entendendo que, né, desde lá de Daniel 7, que tem os 4 reis, né? E esses reinos, eles estão ao longo da história, né? É o reino do Messias, do dragão, da besta e do falso profeta. Então, lá em Apocalipse 12, diz que, né, tem um sinal no céu, uma mulher com as 12 estrelas na cabeça, que representa o reino do Messias, da igreja verdadeira. E aqui é muito interessante, porque diz que aqui no versículo 10, e se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou.
Então, o Antíoco Epífanes, ele enquanto um ser humano usado naquela época, ele não poderia ter feito isso, né? Então, assim, a gente vê claramente que aqui se trata do reino da besta, né, do pior, que se tornou pior do que Satanás, né? A gente lê lá em Apocalipse 13, 12 e 13, né, que o dragão deu o seu poder para a besta, né? Então esse chifre pequeno, né, que ele era menor, primeiro foi o dragão, né, depois a besta, ele se tornou maior, né, do que o próprio Satanás. Tanto é que ele deu, né, não deve ter dado, mas ele perdeu o seu poder para a besta. E se engrandeceu até o exército do céu e lançou por terra algumas das estrelas desse exército e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército e tirou o holocausto contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, né? Para quem é feito esse holocausto contínuo, né? Toda essa religião aí do povo de Israel, né? Para Israel. Que a gente, né, estudando aí, você consegue entender que esses 3 anjos, né, que dominam o mundo, que são esses 3 reis, né, o dragão, a besta e o falso profeta, os nomes deles é verdadeiro, né? O dragão é Israel, a besta Azazel e o falso profeta Ismael. Então, essa briga aqui não é, né, essa conquista aqui não é simplesmente um rei, né, humano lá do reino da Grécia. Não, é alguém, né, que foi usado por um desses 3 poderes, né? São quatro cavaleiros, são 4 reis, né? Conforme está em Daniel 7, que o anjo também explica, né, tudo que Daniel viu. Ele fala que estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre. Sim, para todo sempre. Então, assim, ao longo da história, né, sempre vão ter esses 4 poderes. Então, esses 3 anjos caídos, além deles lutar por poder, né? Por isso que o Messias, em algum momento, ele disse que como que pode uma casa dividida, né, igual desses anjos caídos, prevalecer? Não prevalece, né? Porque ao longo da história eles fazem alianças, né? Eles têm tréguas, guerras, né? Então são eles aí desde do início. Então, assim, esse Daniel 8, ele é muito complexo por conta disso. Porque você percebe na leitura que o anjo ele não vai explicar a questão das 2.300 tardes. Porque isso daí é para o povo, né, de Israel. Né? Foi um holocausto contínuo e a transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados. Ou seja, né, nesse momento aqui, já é Azazel, né, a besta, já tomando o seu poder. E sempre
há um respeito entre eles. Tanto é que se você for dar uma olhada na Torá, vai dizer que quando tinha sacrifícios, tinha que jogar um, né, no deserto para Azazel. Então eles já tinham algumas alianças e né, mesmo na época lá do Egito. Então a parte mais relevante de Daniel 8, né, que no meu entendimento seria isso, né? E sempre assim a gente tem que procurar não tirar as nossas interpretações, porque a palavra tem que interpretar a própria palavra. E fora que o entendimento da profecia é o testemunho do Messias, né? Então não adianta você, né, ficar só lendo Daniel, Apocalipse e não conhecer o testemunho do Messias. O testemunho do Messias você vai conhecer no livro de João, né? E nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, né? Mas eu entendo que se houvesse apenas o livro de João, né, já seria conhecimento mais que o suficiente. Então sigamos no estudo, né, de Daniel. Assim que possível eu vou gravar um novo vídeo. Um abraço a todos.